Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 2 de maio de 2025. Fé ajuda na cura. Conselho Federal de Medicina cria Comissão de Saúde e Espiritualidade, parte 1. Você conhece a história de alguém que estava com uma doença muito grave e conta que se curou por um milagre? Pensando nessas histórias, onde a fé do paciente parece influenciar no tratamento médico, o Conselho Federal de Medicina criou a Comissão de Saúde e Espiritualidade. A comissão vai funcionar junto ao Conselho, em Brasília, e vai trabalhar com pesquisas e debates de casos clínicos, explica a coordenadora Roselane Rocha. Atualmente, a ciência moderna, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, OMS, aceitam a espiritualidade como contribuição a ser considerada, tendo em vista que os resultados observados parecem favorecer a saúde psíquica, social e biológica e o bem-estar do indivíduo, dizem os médicos. A ideia da comissão é alimentar o CFM com o que tem de mais moderno em pesquisa, ajudar médicos de todo o Brasil a conhecerem melhor o que é espiritualidade e como abordarem isso na prática clínica, diz Roselane Rocha. O projeto para a criação da Comissão de Saúde e Espiritualidade já existia desde o fim de 2024, mas a portaria foi aprovada na última semana. Muitas pessoas encontram na espiritualidade e religiosidade uma fonte de conforto. Pesquisas mostram que práticas como oração e meditação trazem serenidade e equilíbrio físico e mental. Um dos objetos de estudo da comissão será a oração. Há pesquisas de médicos que já observaram que durante a prece há a liberação de neurotransmissores do bem-estar no cérebro. Roselane Rocha, presidente da Comissão de Saúde e Espiritualidade do CFM, a médica, explica que espiritualidade não é uma questão religiosa. Quando falamos em espiritualidade, não estamos falando sobre crença. Na própria comissão temos médicos e pesquisadores de diferentes credos. O que vamos estudar é como a prática da espiritualidade afeta nos casos clínicos dos pacientes, conta Roselane Rocha. Na Revista Espírita de novembro de 1868, Allan Kardec afirma que a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. Se uma doença epidêmica devasta qualquer lugar, ela não pode ser senão a consequência de uma ruptura desse equilíbrio, daí o estado particular da atmosfera e os fenômenos singulares que aí podem ser observados. Escrevendo na Revista Espírita de novembro de 1865 sobre epidemia de cólera em Constantinopla, Allan Kardec incluiu mensagem do Dr. Demeury que afirma: certamente há uma analogia entre o espiritismo e a cólera. É o medo que ambos causam a certas pessoas. Certamente seria absurdo crer que a fé espírita seja um atestado de garantia contra a cólera. Mas como está cientificamente reconhecido que o medo, enfraquecendo, ao mesmo tempo, o moral e o físico, torna mais impressionável e mais susceptível de ser atingido pelas moléstias contagiosas, é evidente que toda causa tendente a fortificar o moral é um preservativo. Isto hoje é tão bem compreendido que se evita, tanto quanto possível, quer nos relatórios, quer nas disposições materiais, aquilo que pode ferir a imaginação por um aspecto lúgubre. Quem quer que tenha lido e meditado nossa obra O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, sobretudo o capítulo sobre as apreensões da morte, compreenderá a força moral que os espíritas adquirem em sua crença, em presença do flagelo que dizima as populações. Segue-se que vão negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça diante do perigo? Absolutamente não. Eles tomarão todas aquelas que são aconselhadas pela prudência e por uma higiene racional, porque não são fatalistas e porque, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Ora, desprezar as medidas sanitárias que podem preservá-lo seria um verdadeiro suicídio,
cujas consequências conhecem muito bem para eles se exporem. Consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária à realização dos deveres sociais. Se buscam prolongar a vida corporal, não é por apego à terra, mas para ter mais tempo para progredir, melhorar-se, depurar-se, despojar-se do homem velho e adquirir maior soma de méritos para a vida espiritual. Mas se, a despeito de todos os cuidados, devem sucumbir, tomam o seu partido sem queixa, sabendo que todo progresso tem os seus frutos, que nada do que se adquire em moralidade e em inteligência fica perdido, e que se não se desmereceram aos olhos de Deus, serão sempre melhores no outro mundo do que neste, mesmo que não tenham o primeiro lugar. Eles apenas dizem, vamos um pouco mais cedo para onde iríamos um pouco mais tarde. A confiança em si em Deus é, em tais circunstâncias, o primeiro elemento da saúde. Agora que a vossa saúde material está ao abrigo do perigo, permiti-me pensar em vosso temperamento espiritual, ao qual uma epidemia de outro gênero parece querer atacar. Nada temais por esse lado, pois o mal só poderia atingir os seres a quem falta a vida verdadeiramente espiritual já mortos na haste. Todos os que se votaram sem retorno e sem segundas intenções à doutrina, ao contrário, nela encontrarão novas forças, para fazer frutificar o ensino, que consideramos um dever transmitir-vos. A perseguição, seja qual for, é sempre útil. Ela põe à luz os corações sólidos, e se destaca do tronco alguns galhos mal fixados, os jovens rebentos, amadurecidos pelas lutas nas quais triunfarão, segundo nosso conselho, tornar-se-ão homens sérios e refletidos. Assim, pois, muita coragem. Marchai sem medo pelo caminho que vos é traçado, e contai com aquele que jamais vos faltará, na medida de suas forças. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de maio de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.